Aí pessoal, mais um episódio hoje aí de Obras Infinitas, tá? Dia das Mães, a mãe querendo ganhar de presente aí uma obra concluída. E nada, né, gente? A obra ela continua aí com as suas plaquinhas do DEMAI. E é isso, né, gente? Vamos para o vídeo. Gente, que eu quero falar para vocês hoje é mais uma vez, né, sobre a Europa. Sobre o que especificamente? Sobre, né, a falta de criatividade na hora aí, né, de pensarmos aí a defesa, na hora de pensarmos aí o que pode ser usado aí para conseguir conter avanços russos, né, gente? A Rússia, ela já avançou aí mais de 1/5 do território aí da Ucrânia. E esse avanço aí, ele é terrível, né, gente? Por causa que eles querem pegar os minerais do povo ucraniano. E se eles fizerem isso, eles vão conseguir acabar fortalecendo ainda mais o seu exército, né? Esse fortalecimento, ele vai alimentar ainda mais a máquina de guerra russa, gente. Por quê? Porque hoje mais de 1/3 do PIB da Rússia é investido na guerra. Esse mais de 1/3, o que ele faz? Paga salário de soldado, compra equipamentos militares, sem contar que existe uma colaboração entre China, Rússia e Coreia do Norte. A Coreia do Norte enviou soldados. Aí vocês vão pensar assim, tá, mas qual a quantidade? Não enviou mais do que 5 mil soldados, tá? Isso aí você pode ter certeza. Tem fontes que falam 8 mil, 10 mil, não. Mais do que 5 mil eles não mandaram, tá? E esses soldados, muitos vão pra lá achando que é uma missão, achando que é alguma coisa assim. Eles não têm completamente a noção do que eles estão fazendo lá. Que é o que aconteceu. Foi encontrado um soldado e ele não sabia o que ele estava fazendo lá. Ele respondia as perguntas assim e todo mundo conseguia perceber que ele não estava atuando, que ele não estava fazendo nada disso. Ele realmente não sabia o que ele estava fazendo lá. Ele achava que era uma missão, gente. Precisava aí concluir uma missão e era isso. E na verdade não é isso não, gente. Na verdade ele foi pra lá por causa que há essa troca, né? Existe essa troca aí entre Coreia do Norte, China e Rússia. Por exemplo, a China comprou o gás da Rússia por um preço mais barato, gente. Porque muitos países da Europa se recusaram a negociar com a Rússia. E a Rússia, para não ficar para trás, né, nessa invasão, o que ela fez? Ela pegou e começou a vender o gás mais barato para a China. Então você imagina, a China é uma das 3 maiores economias do mundo. E ela começa aí a comprar, por exemplo, o gás russo por um valor mais barato. Você imagina que você está pagando ali o preço real de quanto custa ali, né, o gás, e daqui a pouco você começa a comprar um gás pela metade do preço. Foi o que aconteceu. Imagina aí que a Rússia, ela arrecadaria 100 milhões aí vendendo uma certa quantidade de gás para a Europa. Essa mesma quantidade ela vendeu para a China por 50 milhões, pela metade do preço. Ou seja, o chinês, gente, ele vai pegar esse dinheiro e ele vai investir em guerra. Vocês acham que o chinês aí só vai fazer produto manufaturado, vai fazer celular, vai fazer capinha para celular? Não, gente, não é assim.
o chinês está investindo pesado em guerra, assim como a Rússia investiu e está investindo, tá? Imagina, 1/3 do dinheiro do país colocado em guerra, de uma potência que é a Rússia, gente. Uma potência territorial, uma potência militar que já era consolidada como uma potência militar. Agora ela investe 1/3, né? 1/3 do que ela tem no país em guerra. E aí você começa a ver, né, que a Rússia, ela perdeu, tá, soldados, ela perdeu muito equipamento na guerra, mas a Rússia, ela continua avançando pouco, avança, mas continua. O avanço da Rússia, ele é contínuo. E a Ucrânia tentou fazer aí algumas ofensivas, mas não deram certo, né? A de Kursk, por exemplo, talvez tenha sido a que mais teve algum resultado, mas eles não conseguiram ficar muito tempo lá defendendo as posições. A invasão, assim, eles conseguiram lá, invadiram, tal. Ficaram semanas lá combatendo os russos, mas hoje a Rússia já tomou o controle ali das coisas. Vai ter ali ucranianos em Kursk, vai, mas eles uma hora vão ter que se retirar, gente, porque é uma missão assim suicida, é uma missão assim sem volta, gente. Claro, alguém pode sair, pode evacuar aí 1000 militares, mas a Ucrânia também vai ter perdas, né? A Ucrânia vai acabar perdendo muitos soldados aí nessa cidade. Sabe por quê, gente? Porque essa cidade, eles ganharam as posições, né? Isso aí que você vai ter que saber. Eles ganharam as posições ali, tudo. Eles conseguiram vencer batalhas, tá? Nessa cidade. Só que o que aconteceu? Eles não vão conseguir manter, porque a Rússia já criou forças para dissuadir a Ucrânia de lá, para tirar a Ucrânia do seu território. Sem contar que eles têm mais caças, tá? A Rússia tem mais mísseis que causam estragos. Então ela tem um poderio militar muito grande para fazer os ucranianos necessitarem recuar, né? Necessitarem sair lá de Kursk. E Kursk talvez, né, tenha sido invadida justamente porque ela é uma cidade simbólica. Ela é uma cidade assim que ela tem uma ligação muito grande, né, com a história aí da Segunda Guerra Mundial. Então existe muito mais uma questão de simbolismo quando pensamos em Kursk, um simbolismo aí envolvido, do que qualquer outra coisa, gente. Porque a Ucrânia invadindo Kursk, ela só poderia ali talvez negociar quando ela fizesse aí um acordo de paz. Pouquíssima coisa, tá? Porque não tem comparação assim o que a Rússia tem nas mãos assim do território ucraniano para o que a Ucrânia tem do território russo, né? Kursk assim, bah, você não consegue comparar isso, né? Você pode até tentar. Você pode aí fazer algum tipo de comparação, não tem problema. Eu não vou ficar brabo com vocês, tá? Mas assim, Kursk não representa nem 10% da quantidade de territórios que a Rússia tem sob domínio, que a Rússia conquistou na Ucrânia, né? Agora eu vou parar aqui um pouquinho, gente, descansar um pouco, que hoje eu caminhei bastante, né? Hoje eu fiz assim muita caminhada, fiz até um vídeo longo aí pra vocês. Espero que vocês gostem, né?
foi um vídeo falando aí do P51, que é justamente uma coisa assim que acabou me chamando a atenção, é que o P51, ele teve problemas, né, gente? Você imagine você não botar uma das suas melhores aeronaves numa guerra. Imagina a situação, tá? Imagina que você tá numa guerra e você simplesmente não coloca uma das suas melhores aeronaves, considerada, tá, por muitos analistas a melhor nave aí, né? Tô chamando de nave assim, usando uma gíria, mas a sua melhor aeronave, você não coloca ela na guerra. E os Estados Unidos, gente, quase, mas quase faz uma grande burrada, gente. Porque eles testaram a nave usando um motor assim que não conseguia extrair o melhor desempenho dela, né? Então imagina, você pensa num carro aí, quanto carro, se você colocar um motor X, ele não vai desempenhar o máximo dele. Vocês aí que gostam de carros, vocês que gostam aí de motor, vocês sabem, né, gente? Vocês que andam aí todos os dias de carro, vocês têm uma noção que um certo motor, ele não vai conseguir te dar aí o máximo de desempenho num carro, né? E aqui, quando eu falo da aeronave, eu não tô falando assim que eles deveriam construir um motor maravilhoso e esse motor deveria aí extrair o máximo de desempenho da aeronave, não. O que eu tô dizendo, gente, é que eles deveriam ter pensado um motor um pouco melhor, só isso. Só isso que eu falo. Porque se eles tivessem pensado esse motor um pouco melhor, eles talvez tivessem colocado essa nave algumas semanas ou alguns meses em combate e poderia ter evitado mortes, né? Uma tecnologia boa na guerra, quanto antes ela chega, melhor. Então eles poderiam ter utilizado essa nave antes, se eles tivessem feito um motor um pouco melhor. Eu não falo aqui que eles deveriam pegar o motor Merlin e já ter colocado de cara ali no P51 Mustang, não. Mas se eles tivessem sido mais criativos, se eles tivessem sido mais inteligentes e tivessem focado um pouquinho mais no motor, essa nave chegaria antes para os britânicos. E aí, claro, poderia eventualmente trocar o motor, não tem problema. Eles poderiam colocar o motor Merlin depois. Só que eles já teriam em mãos a tecnologia. Isso aí poderia ter evitado mortes desnecessárias, né, gente? Então, quando eu falo, as pessoas precisam focar em educação. As pessoas, elas precisam fazer cursos. Elas precisam se desenvolver. Elas precisam ir atrás da singularidade. Elas precisam ser melhores. Elas precisam ter um contato maior com o conhecimento. Elas precisam dar uma chance para o conhecimento fazer parte da vida delas. Porque o conhecimento, ele tem essa capacidade, né, gente? O conhecimento, ele tem a capacidade de mudar você de uma situação como essa, né, da guerra, que era ruim, para uma coisa melhor, né, gente? Imagina se esse P51 ele nunca tivesse chegado assim nas mãos dos aliados, né? Se ele tivesse sido deixado na garagem, por exemplo, o que aconteceria? E a sorte é que os britânicos, eles entenderam isso com antecedência e fizeram essa troca do motor, né? Porque se eles não tivessem feito isso, teria sido um dinheiro gasto em vão, né? Teria sido um dinheiro que... e tempo, né? Além do dinheiro investido aí na hora de projetar o P51, o tempo, né?
teria sido um tempo gasto em vão para você deixar na garagem uma nave que você não usaria. Você ia deixar lá o avião parado, teria gasto tempo, dinheiro e teria aí aumentado o número de mortos no campo de batalha, gente. Porque se eles não usassem essa nave, qual seria a nave que eles usariam, né? Então isso é para refletir, né, gente? É para você pensar, é para você perceber que às vezes aí a diferença que pode ser feita numa situação é através do próprio ser humano, né? E eu canso de dizer isso para as pessoas aqui no canal. A coisa mais perfeita que nós temos um ser humano falho? Temos um ser humano que ele sempre vai falhar. Enquanto ele for humano, ele sempre vai falhar. Agora, quando o ser humano ele se dedica, ele se propõe a fazer alguma coisa, o ser humano faz coisas maravilhosas. Como o P-51. P-51 é uma obra de arte da aviação, gente. É um avião de se apaixonar, de encher os olhos. Talvez você esteja aqui por causa do P-51. Talvez você esteja ouvindo e vendo esse vídeo por causa do P-51. Nós não sabemos como ficaria o resultado da guerra sem o P-51, porque os britânicos aí estavam, né, começando a enfrentar um cerco. Claro, a Alemanha estava lutando em duas frentes. Lutava lá numa frente com a Rússia e em outra frente, né, com outros países da Europa, Estados Unidos. Mas o que nós temos que saber é que faz a diferença, né, gente? Quando você cria alguma coisa que te possibilita aí prolongar o resultado de uma guerra. Você pega, por exemplo, o dia D. O dia D foi assim uma ideia criativa. O dia D foi um planejamento de semanas. O dia D, para ele ter acontecido, pesquisa aí, dia D, para ter sido possível realizar aí o dia D, se precisou de estudo, análise meteorológica para saber as condições do tempo, porque aquela região lá, quando fazia temporal, era terrível, tá? E, inclusive, os aliados enfrentaram temporal, gente. Então, é aquela história, né? Eles atacaram justamente quando se pensava que eles não poderiam atacar, né? Se pensava que, olha, com essas condições aí a gente tá tranquilo aqui. E não foi. Com condições ruins, teve os desembarques, vento, chuva. Inclusive, numa, né, das batalhas, eles tiveram problemas, porque os alemães, por exemplo, saíram vitoriosos, né? Agora, eles acabaram ganhando muitas batalhas nesse dia D, né? Perderam coisas. Tiveram contratempos? Tiveram contratempos. Mas, mesmo com tudo isso englobado, eles conseguiram a vitória, né? Se você analisa todo o dia D, você vai entender que os vitoriosos foram os aliados. Aí você pergunta, tá, mas o dia D que decidiu tudo?
olha, não decidiu tudo, mas foi uma aí das 10 batalhas mais importantes. Isso aí você pode colocar com certeza, tá? Então tem batalhas que às vezes elas não são feitas só ali para ter um vencedor, para chegar ali o vencedor e ó, eu ganhei isso aqui e deu. Ganhou aqui quem feriu mais soldados, não. As batalhas, elas também são ganhas, às vezes, como forma de prolongar o conflito. Às vezes você ganha aí 120 dias, 200 dias numa guerra, porque você consegue aí prolongar ela. E aí você pode agrupar as suas forças, você pode comprar mais material para você utilizar aí na sua defesa. Você pode repensar a sua estratégia, você pode criar novas trincheiras, você pode fazer aliados, você pode criar acordos com aliados que tenham interesse que seu país não seja invadido. Então, prolongar o conflito às vezes pode ser uma vitória, como também às vezes pode ser adiar o inevitável, né, gente? Mas, gente, deixa aí o seu comentário, né? O que você achou? Peço que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho, você recebe aí mais atualizações de vídeos como esse, tá? Você recebe atualizações e você fica sabendo, né? Olha, o que tá se passando aí no canal? O que faltou aí pra mim que eu perdi? Qual é o vídeo que é o mais atual do canal hoje? Me loguei aqui na minha conta do YouTube e quero saber qual é o vídeo aí mais atual que esse canal tem. Você vai receber pelo sininho. Se você já ativou o sininho, verifique se ele ainda está ativado. Se você já se inscreveu, verifique se você ainda é inscrito. Por algum motivo que ninguém sabe, pessoas acabam desinscritas do canal e o sininho ele acaba sendo desativado. Isso acontece em todos os canais do YouTube. Em alguns acontecem mais, em alguns acontecem menos. Hoje então falei aí da guerra, falei da Europa, falei do P-51 e eu espero aí que vocês tenham gostado, né? Espero que isso aí tenha trazido uma injeção aí de ânimo, né? Para vocês, que vocês tenham curtido aí o conteúdo. Se isso deu alguma inspiração para você fazer alguma coisa aí durante a semana, eu também fico feliz, tá? Sinal de que serviu para alguma coisa. E se por um acaso acabou não inspirando você, você acha que faltou alguma coisa, deixa no comentário. De repente você pode acabar dando uma ideia aí para um novo vídeo, né? Quero também aproveitar para pedir aí para você contribuir com o canal através do Pix. Pix ele fica na descrição. Se você tiver interesse, contribua. Se ele não estiver mais na descrição, é que as metas já foram batidas, tá? O Pix ele serve para conseguir driblar um pouquinho as restrições impostas pelo YouTube, tá? Porque certos conteúdos são tratados como sensíveis.
que você tenha aí momentos marcantes e que de alguma forma, né, o conhecimento ele faça parte da sua vida, né? Você comece aí a ter contato mais com conhecimento e de preferência conhecimento especializado, né, gente? Que é o que mais importa.